Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast de política do Expresso. É 27 de fevereiro, um dia de chuva, mas pouca, porque vai chovendo sempre pouco. Onde chove copiosamente é no PSD, que depois de uma eleição dividida, teve um congresso em que projetou unidade para depois ter outra eleição dividida. É do presidente do grupo parlamentar. A diferença está talvez no método, quando o voto é secreto ou há divisão. Se é que é divisão, uma vez que quase 2/3 dos deputados não votou a favor de Fernando Negrão. Parece mais uma união que não apoia Negrão e que dessa forma não apoia Rui Rio. À esquerda, o Bloco está em jornadas parlamentares em Leiria a pensar na fase final da legislatura e a dizer que não precisa da direita para nada para fazer acordos de regime, seja nos fundos, seja na descentralização. Mas a figura da última semana, veremos se figura triste ou não, é a do Ministro da Saúde, por causa de 500 milhões de euros que foram aprovados para a saúde, anunciados para a saúde, mas não chegam à saúde. Bom, são estes os 3 temas do episódio de hoje da Comissão Política. Comigo tenho a Vera Lúcia Regoso, que faz a cobertura da área da saúde no Expresso. Olá. A partir de Leiria, no Pinhal, está Adriano Nobre. Estás bem, Adriano? Bom, Eu também. desculpem por este pequeno momento de espontaneidade, mas de facto o Adriano está literalmente no Pinhal de Leiria, em Leiria, onde está a fazer a cobertura das jornadas parlamentares do Bloco. Olá, Adriano. Olá. E para que hoje fiquei sozinho, entretanto, que os outros jornalistas foram todos embora. Não tenhas medo. Bom, e finalmente está o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Viva! Força, Adriano! Eu sou o Pedro Santos Carreiro. Sente-se traído com este resultado? Não me sinto traído de maneira nenhuma. O PSD está a atravessar uma situação de mudança profunda daquilo que são as suas políticas, daquilo que é a sua atitude perante a sociedade e, portanto, estes processos normalmente causam perturbações profundas. E é isso que está a acontecer no PSD e, portanto, isto é uma reação a essas perturbações. E tem a percepção que seja uma reação espontânea ou organizada? Sabe, o meu desejo é que seja espontânea, não é? Mas a impressão que eu tenho é que houve alguma organização nesta votação. Palavras de Fernando Negrão, numa entrevista publicada este fim de semana no Expresso, feita pelo Filipe Santos Costa. Filipe, Fernando Negrão não se sente traído, diz ele, mas então sente-se atraído porquê, uma vez que o apoio ou a falta de apoio à sua eleição foi tão expressiva? Olha, isto parece combinado, mas não é, porque é evidente, a atração de Fernando Negrão é a mesma que percorre todo o PSD neste momento, que é uma espécie de atração pelo abismo. E isso começou logo no Congresso. Repara, o Congresso começou bem, com Rui Rio e Pedro Santana Lopes a entrarem juntos, sinalizando uma vontade de união depois da guerra, que foram as diretas. Mas depois, com o discurso de Luís Montenegro e com a ovação que ele recebeu, ficou evidente que essa unidade era uma ficção, e ficou ainda mais evidente quando Rui Rio formou aquela direção do partido, que é uma direção tipo Clube do Bolinha, muito fechada no seu círculo mais restrito e depois polvilhada com algumas escolhas inesperadas e inexplicáveis, como Helena Fraga. E reparem, quando julgávamos que a primeira semana de Rui Rio como líder do PSD não podia correr pior, há essa humilhação de Fernando Negrão na eleição para líder parlamentar. Portanto, aquilo que temos neste momento é um partido que está em clima de guerra civil e com um problema evidente de excesso de testosterona na sala. Eu explico o que é que quero dizer com isso. Rui Rio reage a isto dizendo que é disto que gosta disto assim, quantos são. O Fernando Negrão dizia na manhã desta terça-feira ao Expresso sobre a primeira reunião da bancada, isto é entre mim e os deputados, como quem diz, vamos lá para dentro resolver isto, e ao mesmo tempo os críticos dividem-se entre os que pegam de caras e os que pegam de cernelha. E é claro que o PSD dificilmente tirará ganhos daqui. Repara, Rui Rio entende que pode ter alguns ganhos no sentido de solidificar a sua liderança e dar sinal do tipo de liderança que quer. Ele entende que quem está a perder com isto são os deputados e que é precisamente para acabar com isto que ele quer ser líder do PSD, para fazer diferente e acabar com estas guerrilhas. E nesse ponto de vista ele quer mimetizar a atitude de Sá Carneiro.
É muito engraçado que na primeira entrevista que Rio deu depois das diretas, foi uma entrevista à RTP, com muito pouca política, era uma coisa mais a falar sobre ele e sobre como é quem é ele e como é que vai organizar a sua vida agora que é líder do PSD. Ele, sem mais nem menos e sem que ninguém lhe perguntasse, ele citou um episódio da liderança de Sá Carneiro, que é mítico na história do PSD, que é quando em 78 o PSD perde metade do seu grupo parlamentar num conflito entre Sá Carneiro e os chamados, o grupo dos inadiáveis, das opções inadiáveis. E há essa mitologia sacarneirista que fica sempre bem no PSD, mas que não é claro que hoje em dia resulte. Aliás, eu tenho imensas dúvidas que Sá Carneiro conseguisse ser o líder que foi nos tempos atuais, com o contexto mediático que temos e com o contexto das redes sociais que existe. Ele estava permanentemente a bater com a porta, ele batia com a porta como quem muda de camisa. É altamente duvidoso que os eleitores, os comentadores, os jornalistas, quem vive nas redes sociais e influencia a opinião, tolerasse hoje um líder com o perfil de Sá Carneiro. Mas é esse tipo que Rui Rio está a tentar mimetizar e acredita que pode mostrar aqui muito do que está errado com o sistema político, nomeadamente encostando à parede deputados que se rebelam contra as escolhas do partido e, de facto, o partido fez uma escolha nas últimas diretas e até no Congresso. Ou seja, ele eventualmente não foi surpreendido por esta posição antagónica do grupo parlamentar. Eu não acho que seja um acaso ele ter citado esse episódio sem mais nem menos, fora de contexto, nessa entrevista. Que efeito é que isto tem, do ponto de vista do que é a posição do Parlamento, na sua construção de uma alternativa, que é aquilo que ele deseja daqui até às eleições? Como é que isto se vai manifestar, ou como é que isto se pode manifestar no trabalho parlamentar, que é um trabalho de grande importância e visibilidade? Repara, há aqui duas questões distintas. A primeira é o jogo de passa-culpas vai continuar e vamos viver isto durante algum tempo. E o que é estranho neste filme é que, por um lado, Rui Rio e companhia são aqueles que, durante os anos de Passos, durante a governação e, sobretudo, nos últimos 2 anos em que Passos esteve na oposição, criticaram Passos Coelho sem dó nem piedade. Rio fez, sobretudo, depois de ter deixado de ser presidente da Câmara do Porto, mas Nuno Moraes Sarmento, Manuela Ferreira Leite, Pacheco Pereira foram críticos muito presentes da liderança de Passos Coelho e Helena Fraga, é evidente, foi uma crítica absolutamente destrutiva do governo de Passos Coelho. Já agora, deixa-me só recordar que na entrevista ao Expresso, Fernando Negrão, não criticando nunca Helena Fraga, diz precisamente o contrário do que Helena Fraga diz, nomeadamente elogiando o Ministério Público. Sim, vai ser interessante perceber qual será o terreno comum que ambos têm no seu pensamento sobre justiça. Mas, ao mesmo tempo que o Rui Rio e a sua entourage estão a ser contraditórios com aquilo que fizeram quando estavam na oposição interna, em que não deixaram de criticar, não deixaram de desgastar Pedro Passos Coelho, do outro lado, vemos uma parte do grupo parlamentar que são os mesmos deputados que em 2011 foram eleitos com um programa eleitoral que depois Passos Coelho rasgou quando chegou ao governo. Repare, isto é importante porquê? Porque esses deputados dizem que não podem mudar de opinião só porque o PSD mudou de liderança e que têm que ser coerentes com o programa eleitoral. Bom, sobre coerência em relação ao programa eleitoral, em 2011 vimos o que foi. Em 2015, esses deputados foram eleitos com um programa da coligação que defendia acordos de regime para grandes reformas. É bom não esquecer. Passos Coelho e Paulo Portas defendiam que o PS deveria juntar-se ao PSD e ao CDS em reformas como a Segurança Social e a reforma do Estado. E o Presidente da República, na altura, Cavaco Silva apadrinhava isso, mas mais do que isso, são os mesmos deputados que em 2015, depois das eleições, quando soube que Pedro Passos Coelho, para ainda tentar salvar alguma hipótese de ser governo, estendeu a mão a António Costa, propondo-lhe que fosse vice-primeiro-ministro de um governo liderado por Passos Coelho, esses deputados não tiveram nenhum suspiro perante a hipótese de António Costa, o terrível António Costa, com quem agora Rui Rio não pode falar e não pode conversar, nem suspiraram perante a perspectiva de António Costa poder entrar num governo com Passos Coelho. Portanto, há aqui uma contradição óbvia. E nem falamos da contradição de serem estes deputados que vieram sabotar a eleição de Fernando Negrão, que em 2015 achavam que ele era ótimo para ser Presidente da Assembleia da República. Portanto, Fernando Negrão há 2 anos era um excelente número 2 do Estado, o PSD votou em massa em Fernando Negrão, mas agora, portanto, ele pode ser Presidente da Assembleia da República, mas não pode ser líder parlamentar. Nada disto faz muito sentido.
Se alguém poderá sair por cima, não faço ideia. Todos saem com um enorme desgaste. E isso vai à pergunta que tu fazias há pouco. É evidente a preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa perante aquilo que se está a passar no PSD. Porque Marcelo Rebelo de Sousa adivinha esse desgaste e os efeitos que esse desgaste terá quando o Presidente da República há muito tempo vem defendendo a necessidade de uma oposição forte. É duvidoso que se possa ser oposição forte quando se está a fazer oposição aos opositores internos, que é aquilo que está a acontecer dentro do PSD. E Marcelo quer um PSD atuante, quer um PSD que seja uma oposição forte, com consensos nas grandes questões, sim, mas não um namoro que possa dar em casamento. E está a formar-se todo um caldo que aparentemente assusta o Presidente da República. Aquilo que ele veio dizer esta segunda-feira é muito sintomático. Ele veio defender a necessidade de acordos rápidos sobre as duas grandes questões que estão em cima da mesa nestas negociações que já estão a começar entre o Governo e o PSD, sobre os fundos europeus e a descentralização. Essa parte, ok. Tudo bem em entendimentos sobre matérias europeias, o crescimento, o emprego, as migrações, a união monetária, a defesa comum, essa parte pode ser. Mais do que isso, Marcelo Rebelo de Sousa dá claramente o sinal de que não é esse o caminho. Ele diz que os acordos devem acontecer já, percebe-se que até ao verão, e que no último ano da legislatura isso não é possível. O que é que Marcelo quer no último ano da legislatura? Quer um PSD que, no mínimo, impeça uma maioria absoluta de António Costa. É óbvio que Marcelo Rebelo de Sousa, que o assusta esse cenário, tal como o assusta um cenário contra o qual ele lutou sempre, o Bloco Central. Em 83, Marcelo Rebelo de Sousa era contra o Bloco Central, foi sempre contra quando esse fantasma voltou e volta a ser contra agora. Adriano, tu que também acompanhas o Governo, como é que, no meio destes sustos todos de que falava o Filipe, como é que o Governo sai neste quadro? É favorável para António Costa que existe esta guerra civil de que falava o Filipe no PSD, esta confrontação viril dentro do PSD e não do PSD para fora? Bem, a primeira ideia que me vem à cabeça é que quer o Governo, quer a bancada parlamentar do PS estão sentados de sofá a assistir a um filme, creio que até se calhar com baldes de pipocas nas mãos, a ver tudo o que está a acontecer, que é uma bancada parlamentar que dizia que tinha ganho as eleições em 2015 e que está a implodir de dia para dia, enfim. Em relação ao Governo, eu creio que António Costa sai reforçado, não pelas tricas que estão a acontecer dentro da bancada parlamentar do PSD, mas simplesmente pelo facto de ter agora alguém com quem dialogar também à direita. E isso, como nós escrevíamos no sábado, isso coloca António Costa e o seu Governo numa espécie de papel de charneira entre a direita e a esquerda e com várias possibilidades de pontos para negociar as várias matérias que têm acima da mesa. Por muito que isso possa causar alguma urticária no Bloco de Esquerda e no PCP, mantendo os acordos e cumprindo os acordos até 2019 na íntegra, que é, digamos, a bíblia desta maioria de esquerda, António Costa pode conseguir com o PSD aquilo que não consegue com o PCP e com o Bloco. Ou seja, António Costa acaba por sair com vários cenários possíveis e todos eles o reforçam porque é ele o grande decisor de com quem negocia e o que é que negocia e a que tipo de conclusões é que chega. E causa, de facto, urticária. Recordemos que Rui Rio já esteve com António Costa, numa reunião de cerca de 2 horas à porta fechada, e depois à saída foi fotografado pelos jornalistas com um carinhoso e afável cumprimento entre o Primeiro-Ministro e o líder do PSD, tendo sido noticiada o espaço que existe para negociar ou para conversar já sobre 2 áreas, nomeadamente nos fundos comunitários e na descentralização. E sobre isso, sobre essa possibilidade de entendimento entre PSD e Governo para estas áreas, o que Catarina Martins disse foi isto. O Bloco de Esquerda não sente qualquer necessidade desse diálogo. Adriano, tu que estás a acompanhar estas jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, o que é que estas jornadas estão a trazer de novo, se é que estão? Eu diria que a imagem mais presente é que o Bloco de Esquerda é um partido que está muito confortável com a posição em que está. Porque as coisas estão a correr bem objetivamente nesta solução de governo. O Bloco está a conseguir reivindicar muitos dos ganhos em matéria de rendimentos, sobretudo
para as pessoas, mas ainda consegue ter também uma margem de contestação, nomeadamente na legislação laboral. Ontem à noite Catarina Martins voltou também a falar da questão da precariedade. Ou seja, o Bloco está muito confortável, porque ao mesmo tempo que está a retirar ganhos de fazer parte desta solução do Governo, consegue também pôr-se numa posição de o Governo e o PS precisam de nós e provavelmente vão continuar a precisar de nós para lá de 2019. Recorde-se, E é também nessa perspectiva que eu creio que ela diz aquilo ontem sobre o não sentir a necessidade de diálogo com o PSD, não só porque esta solução está a funcionar, mas também porque o Bloco defende que o PSD, apesar de ter mudado de liderança, na essência continua a ser parte substancial do PSD que foi nos últimos anos, nomeadamente a defender as medidas que Rui Rio já assumou na área da segurança social, é um exemplo. Portanto, eu creio que o Bloco de Esquerda está, não diria que está, não vou armar em evidente e dizer que está pronto para ser governo ou que quer ser governo, mas sente-se que o Bloco de Esquerda está muito confortável com o quadro político atual. Depois faltará saber quanto é que tem em 2019, para saber quais são os passos seguintes nesta caminhada que o Bloco está a fazer. Recorde-se que o Bloco de Esquerda, ainda esta segunda-feira à noite, deu um mês ao Governo, à Administração Pública, para avançar com a regularização prometida dos precários. Portanto, ao mesmo tempo vai fazendo, estando nessa posição de que falava o Adriano, em que faz também exigências e, neste caso, até as calendariza para depois, mais tarde, as capitalizar ou então manter um capital de queixa. Filipe, como é que tu vais vendo a evolução desta relação entre Bloco de Esquerda e Governo? Eu constato que o Bloco de Esquerda continua a ter um peso bastante grande nas opções do Governo, nomeadamente naquela que é, neste momento, a grande questão em cima da mesa na geringonça, ou seja, nesse triângulo PS, PCP, Bloco de Esquerda. Esta terça-feira tivemos notícia pelo Jornal de Negócios de que o Governo deixou cair a intenção de mexer na TSU. Sabemos que há uma pressão muito grande do Bloco de Esquerda e do PCP para que o Governo avance com alterações ao Código do Trabalho. O compromisso do Governo na lei laboral eram mudanças pontuais, apenas em dois aspectos, o banco de horas e o combate à precariedade. E, curiosamente, é neste aspecto que vemos o peso do Bloco e do PCP a fazer-se sentir. O Governo queria um agravamento da TSU para os contratos a prazo e uma taxa agravada para as empresas com altos níveis de rotação de pessoas, até porque essa seria a forma mais eficaz de pressionar as empresas, porque já é mais ou menos evidente que a autoridade das condições do trabalho não funciona e, portanto, tem muita dificuldade em verificar os casos de abuso, de precariedade. E esse caminho passaria também por, ao mesmo tempo que um agravamento da TSU para os contratos a prazo, um desagravamento em 1 ponto percentual da TSU para os contratos sem termo. E o PCP e o Bloco não aceitam isso e o Governo acabou por deixar cair essa solução. Ou seja, há aqui, ao mesmo tempo que o Governo consegue fazer aqui um cherry picking, em que escolhe aquilo em que quer aproximar-se do PSD, do PC e do Bloco, também vai tendo que fazer essas cedências, porque sabe que precisa do PC e do Bloco, nem que seja para o orçamento que falta aprovar nesta legislatura. A esse propósito, se me permitirem, convém, como a Catarina Martins, isto foi dito há coisa de meia hora aqui no Pinhal de Leiria, onde estou. Ainda bem que aí estás. A Catarina Martins diz uma coisa que é simplesmente sublinhar o óbvio, é que no programa de governo só está a possibilidade de agravamento da TSU para empresas com um grande grau de rotatividade. Ou seja, o governo nem nos acordos à esquerda, nem no seu próprio programa de governo, contemplava a possibilidade de desagravar a TSU para que finalidade fosse. E é isso que o Bloco de Esquerda se agarra, para estranhar que o Governo não esteja a cumprir o seu próprio programa e que esteja a ponderar determinadas medidas com que a esquerda não concorda, quer o Bloco, quer o PCP. Por outro lado, aquilo é com que a esquerda concorda, nomeadamente o impedimento de renovação dos contratos a prazo, também não está no programa comum. E, portanto, vai ser uma dança curiosa, sobretudo porque se o Governo desse esse passo, isso poderia ter consequências extraordinárias no que ainda sobra da concertação social. Aliás, o Ministro do Trabalho e da Segurança Social disse há poucos dias que a taxa social única é um assunto tóxico, referindo-se ao trauma que resulta ainda de 2012, quando, na altura, o Governo PSD-CDS fez a proposta de diferenciar a taxa social única entre patrões e empregados. Portanto, a culpa é do Passos. Mas é de outro Ministro que vamos agora falar, um Ministro que, enquanto tudo isto se passava, no Parlamento era inquirido por Galriça Neto, do CDS,
CDS que lhe fez esta pergunta e ouviu esta resposta. Não é só uma questão de cativações. De facto, é o senhor que está cativo do Ministro das Finanças. E eu nunca me senti tão ministro como me sinto hoje. Uma pergunta e uma resposta que resulta do facto de o dinheiro que estava anunciado, que cerca de 500 milhões de euros anunciado para a saúde, afinal não chega, embora tecnicamente não seja uma cativação, a verdade é que o dinheiro não está a chegar. Vera, isto é o quê? É uma figura triste, como falava no princípio, o Ministro sai ridicularizado disto, ou pelo contrário, nós é que não estamos a perceber isto bem? Bom, eu acho que o Ministro vai sair, de facto, aqui, pelo menos com algumas escaramuças deste episódio. Contudo, Adalberto Campos Fernandes é conhecido como o tribuno, portanto é, de facto, alguém que tem uma grande capacidade argumentativa e a deputada Isabel Galriça Neto deixou bem claro que não está cativo do Ministro das Finanças, mas sim cativo do interesse público e, portanto, tudo o que tem sido feito até agora não passa de um exercício de retórica. E, portanto, como a política não se faz de gritaria, aqui ao contrário, provavelmente, do que agora se passa no PSD, mas sim através de um exercício da verdade, e a verdade do Governo é esta. Há um saco de soro... A própria expressão, a verdade do Governo. Exatamente. A verdade do Governo é esta. Mostra bem a relatividade. Um saco de soro, chamemos-lhe assim, com 1.400 milhões de euros para salvar o SNS, neste caso, saldando dívidas. Desse valor, 500 milhões foram previstos logo para reforçar o capital social de 39 hospitais e é esse dinheiro que deverá ser utilizado exclusivamente para pagar a fornecedores. O dinheiro já chegou às unidades, mas ao que parece ainda não saiu. E, portanto, aqui o que aconteceu é que, em vez de vir o Ministro da Saúde explicar porque é que o dinheiro, estando nas unidades, não chega a quem é destinado, neste caso aos fornecedores, e veio o Ministro das Finanças. Portanto, é Mário Centeno que aparece a explicar o que se passa em casa alheia. Quase um bocadinho como num episódio hospitalar, não aparece o médico ou o cirurgião a explicar o que é que aconteceu, aparece o administrador do hospital. O administrador financeiro. O administrador financeiro, neste caso. Bom, então o que é que vai acontecer? O dinheiro vai ser entregue depois de validada a dívida que existe e pago por ordem de maturidade. Uma expressão bonita. Vai ser pago às prestações. Às prestações. E, portanto, vai ser pago às prestações e vão começar a pagar as prestações mais antigas. Quando é que isto vai acontecer? Segundo Mário Centeno, será a partir do próximo mês, mas é algo que ele irá explicar ao Parlamento, visto que já foi chamado, então, para dar orientações e dizer aos deputados o que é que está a acontecer com estes 500 milhões de euros que supostamente já deviam estar nos fornecedores. Este não é o primeiro caso, não é o único caso em torno do Ministro da Saúde. Ele está fragilizado, ou como ele próprio diz, a saúde é um alvo fácil para o combate político. Aliás, o próprio Presidente do Sindicato Independente dos Médicos diz que há uma cabala organizada contra o Ministro e até diz mais, diz que é uma cabala que tem, ou é uma campanha que tem origem dentro do próprio Governo. Ele não o diz, mas está obviamente a referir-se ao Ministro das Finanças. Sim, a saúde é, desde sempre, em todos os governos, uma área fácil para alvo político, porque é um assunto que interessa a muita gente, é que move muito dinheiro, e onde, de facto, há uma grande pressão dos parceiros e dos envolvidos. Portanto, os sindicatos fazem grande pressão, aliás, e é um ministro que muitas vezes tem a ideia de que quando chega ao governo não é para ficar até ao fim, porque é um ministro fácil de derrubar, exatamente porque há esta pressão. Uma coisa é certa, as metas para o Serviço Nacional de Saúde estavam bem definidas no programa do governo. O Ministro tem tentado concretizá-las e, normalmente, o que acontece é que elas morrem na praia porque não há dinheiro. E não há dinheiro porquê? Não é porque está previsto ou esteja orçamentado. Ele está e existe. Falta é a assinatura. Aliás, faltou a assinatura do Ministro para que 700 especialistas hospitalares fossem devidamente colocados e tem sido atrasado. O Ministro dizia, o Mário Centeno está em Bruxelas e eu não consigo ter uma assinatura. E o problema aqui é sempre o mesmo, é quem assina o cheque. Se Mário Centeno não assina o cheque, a política da saúde não avança. Vera, pode ser uma cabala, não sei. Vera, se não me falha a memória, a última vez que tu estiveste na Comissão Política foi precisamente porque
também nessa altura faltava uma assinatura do Ministro das Finanças para desbloquear verbas que estavam previstas para a construção de uma ala do IPO. E, portanto, falta sempre uma assinatura do Ministro das Finanças. Portanto, aparentemente temos um Ministro da Saúde, mas o verdadeiro Ministro da Saúde é quem dá ou não dá o dinheiro. Exatamente. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me bastante higiênico que o Ministro das Finanças seja chamado à Comissão de Saúde, tendo em conta que é ele realmente quem manda. E temos aqui eu vou ouvindo as notícias, eu não sou especialista nesta área, mas vou vendo as reportagens, vou ouvindo as notícias da degradação das condições de prestação dos cuidados de saúde no sistema público. Ainda esta semana, a denúncia de urgências em condições impróprias até para um animal, dizia um enfermeiro numa reportagem da RTP, e são notícias cada vez mais comuns dessa degradação do serviço público, que infelizmente não é só na saúde. Temos visto também, de forma muito evidente, na educação. Quase todas as semanas vemos pais e alunos a protestar por todo o país, reclamando melhores condições, escolas onde não chova, salas de aula onde não estejam temperaturas siberianas. E repara, nós vivemos em Lisboa. Eu passo, não todos os dias, mas passo frequentemente pelo Liceu Camões, que é um liceu histórico de Lisboa, um edifício magnífico de um dos melhores arquitetos portugueses da viragem do século, que é o Ventura Terra, um edifício que se está a degradar há décadas, há anos que o Parlamento vem aprovando resoluções por unanimidade para a necessidade de reabilitar esse edifício, e isso nunca acontece. Há anos que vemos notícias sobre o Conservatório Nacional, cujas salas vão caindo aos bocados, literalmente, e portanto vemos isso na saúde, vemos isso na educação, e a questão é, se virarmos a página da austeridade, o dinheiro está a ir para onde? É porque para a saúde e para a educação... Na saúde, permite-me, Filipe, que discordo contigo num determinado aspecto. Costuma dizer-se que se existem 2 médicos, há 3 opiniões, porque de facto a saúde tem mas isso com advogados, jornalistas também. Mas na saúde há esta particularidade. Uma coisa é certa, contra factos não há argumentos. E os factos, os números que estão no portal da transparência, que, tem que se dizer, foi criado por este governo, dão níveis de atividade no Serviço Nacional de Saúde históricos, como nunca existiram. Portanto, níveis de atividade estás a referir? Estamos a falar de consultas, cirurgias, exames feitos, tempos de espera, medicamentos... Os tais tempos de espera para os quais eram apagados nomes de pessoas que não sabiam que o seu nome tinha sido apagado e por isso nunca foram chamadas. Não, estes das consultas, não. É que eu temo que esses dados sejam aquilo que tu chamaste há pouco, a verdade do Governo. Sim, alguns certamente poderão ser a verdade do Governo, outros não, porque passam por um escrutínio que não é só do Governo. Medicamentos inovadores, tratamento de doentes que nunca foram tratados. Tens o caso da hepatite C, por exemplo, em que pela primeira vez vais conseguir ter uma doença curada deste nível e, portanto, isso custa dinheiro. Algum dinheiro está a chegar à saúde, certamente, porque isto não se faz de borla. Agora, se tu me dizes que está a ir todo, está o que é devido, não está. Até porque na saúde a procura vai ser sempre maior do que a oferta. E assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Bom, a mim o que não me sai da cabeça é uma frase do Ministro do Ambiente, Matos Fernandes, que a partir de Moçambique disse que não vai faltar água aos portugueses, nem este ano nem no próximo, embora seja necessário alguma restrição no seu consumo. Esta frase, que nada tem de mal, e eu só não me sai da cabeça porque a frase, se repararmos bem, quer dizer exatamente o contrário. Ou seja, aquilo que o Ministro disse de uma forma bastante hábil, isto faz parte da forma de comunicar em política, foi que vai haver restrições no consumo de água, nomeadamente na agricultura, e que não é possível garantir que não vai faltar água na torneira dos portugueses para lá de 2018 e de 2019. Enfim, formas diferentes de olharmos para as mesmas frases. Vera, o que é que não te sai da cabeça? O que não me sai da cabeça é o que está a acontecer na Síria, a passividade de quase todos perante a brutalidade de uns e a fragilidade de outros, e assistirmos às imagens que todos temos visto, que eu acho que não necessitam de qualquer comentário acessório. Filipe, e tu?
Olha, eu ia falar do vestido Versace da Jennifer Lawrence, de que gosto muito. Eu gosto do vestido, gosto da Jennifer Lawrence e gosto da Jennifer Lawrence naquele vestido, por muito que isso tenha irritado algumas pessoas mal resolvidas que não têm mais de que falar. Mas pronto, isso são problemas de primeiro mundo e mudei de tema e decidi falar da Síria, até perceber que a Vera também ia falar do que se passa na Síria. Isso sim é realmente importante, mas para não repetir o que disse a Vera, realço só que houve há dias um voto de condenação dos bombardeamentos sobre a população civil de Ghouta no Parlamento. Foi um voto proposto pelo Bloco e que foi aprovado com os votos contra do PCP e dos Verdes. O líder parlamentar do PCP acusou o texto do Bloco de reproduzir a propaganda de guerra dos Estados Unidos e dos seus aliados e disse que o Bloco apresentou um voto de protesto que poderia ter sido subscrito pelo próprio Donald Trump. E esta cegueira ideológica que faz com que para o PCP haja ditadores bons e ditadores maus, conforme sejam amigos ou não, bombas boas e bombas más, isto vai para além de qualquer nível de seriedade política e até de humanidade. Talvez valha a pena lembrar como nota a ligação e a aliança entre a Rússia e o regime de Bashar al-Assad. Adriano, o que é que te concita, tu que estás aí sozinho no Pinhal de Leiria? Que tema te convoca? Vai tirar bolas para o Pinhal e então vou falar de futebol. Isto pode correr tão mal a partir de agora. Não a cegueira ideológica que o Filipe falava, mas a cegueira clubística. Isto é mais um desabafo, não é tanto uma coisa que me sai da cabeça, mas é que quando me sucede isto, uma pessoa fica um bocado a pensar naquilo que nos é oferecido pela televisão. Foi ontem não conseguir ver com atenção o jogo do Sporting e cheguei depois ao hotel e tentei ver os resumos, ver declarações, ver o que quer que fosse. Fiz um zapping entre 3 e 4 canais e só ouvia gente aos gritos por cima de repetições de lances, de agressões de outros jogos. E é inacreditável como é que nós nos transformamos num país que, teoricamente gostando de futebol, não sabe apreciar o jogo e não desfruta do jogo. E a culpa não é só de quem dirige, de quem promove isto da televisão, porque dirão que a televisão também tem um papel que não está a ter, e eu concordo que não está a ter. Mas há 200 e tal mil pessoas que às segundas-feiras à noite sintonizam aquele tipo de programas. E eu acho que isso é que é... Eu sempre que me cruzo com aquilo, pergunto-me, mas porquê que as pessoas perdem tempo com isto? E pronto, e está-me cravado na cabeça desde ontem à noite. Não percebo. Muito bem, esse é um tema que te faz sofrer, um tema que às vezes é bastante sofrível, de facto. Bom, lembram-se daquele episódio famosíssimo do Gato Fedorento em que há os que falam, eles falam e nós vemos a fazer nada, mas a nossa música hoje não tem nada a ver com isto, porque depois há o PSD e é ele que lhe dedicamos esta música final do episódio de hoje, da Comissão Política, que teve a edição multimédias do João Santos Duarte e o grafismo do Tiago Pereira Santos. A gente já não fala, só grita, é sempre a mesma coisa, só fita. A gente já não fala, só grita, é sempre a mesma coisa.